Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração, em cada vida, e que a bênção de Deus esteja sobre nós nessa manhã. Que bênção, né? Mais uma vez nós estamos reunidos. Eu peço desculpa aos irmãos aí pelo atraso. Eu esqueci minha Bíblia dentro do carro, aí eu precisei correr lá para poder buscar para ler junto com os irmãos, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Mas graças a Deus deu certo para a gente poder começar a nossa devocional. Queridos, nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos falar com Ele. Agora, durante esses 3 dias que nós vamos dar término, né, a esse tema, nós propomos para essa semana, nós vamos falar sobre a esperança do Evangelho de Jesus para nossas vidas. Então vamos agradecer a Ele por isso. Senhor, nessa manhã nós te somos gratos. Gratos pela tua misericórdia. Gratos, Senhor, porque a sua graça nos alcançou. Um favor não merecido. Uma beleza que está em movimento sobre nossas vidas. Isso é a sua graça. Mesmo nós sendo pecadores e homens e mulheres que nos distanciamos do Senhor por conta do pecado, porque preferimos o pecado do que a tua presença, mesmo assim, o Senhor ainda nos escolheu para sermos chamados filhos do Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos chamados reino e sacerdote do Senhor, povo escolhido, nação santa. Obrigado, Pai, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos a cada dia mais nos achegarmos a Ti para sermos mais parecidos com o Senhor. Conosco é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como nós estamos aí seguindo esta semana, nós estamos falando sobre o tema a dinâmica do pecado, o auto-engano e a esperança do Evangelho. Então, nós falamos já no começo da semana sobre o pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado. Depois nós falamos sobre o auto-engano, o que é o auto-engano, o que a Bíblia fala sobre o auto-engano, e o que a Bíblia fala também sobre as consequências do auto-engano. Nós terminamos ontem, falamos sobre alguns pontos importantes e cruciais para as nossas vidas. E hoje nós vamos entrar para falar sobre a esperança do Evangelho. O homem um dia se distanciou de Deus por conta do pecado. E nós vamos ver sobre, ao longo da história da humanidade, ali no livro de Gênesis, nós vamos ver que depois, quando o homem ele é expulso do jardim, o pecado toma conta de tal maneira do coração do homem, que ele vai tão longe, ele se afasta tanto de Deus, que Deus precisou intervir com graça e misericórdia. E então a gente vê que essa intervenção de Deus foi através da vida de Noé, onde Deus enviou o dilúvio para purificar a terra. E no Antigo Testamento nós vemos que eles eram guiados pela lei. Se faziam alguma coisa de pecado, eles precisavam sacrificar, eles precisavam se voltar a Deus por conta das obras. E se caso alguma coisa terrível acontecesse, Deus enviaria então alguma coisa para purificar a terra, né? E não foi diferente conosco. Deus enviou o seu Filho amado Jesus para nos purificar e nos reconciliar com Deus. E nós vamos ver aqui que viver neste mundo nem sempre é fácil. Vivemos através de situações complicadas e a gente pode numerar algumas delas aqui. Nós passamos por doenças, por falta de dinheiro, carências emocionais, entre tantas outras coisas difíceis. Mas nós olhamos para a palavra de Deus em João 16:33, onde o próprio Cristo vai dizer: Ei, no mundo vocês terão aflições. Então, o que nós passamos de aflições por necessidades e, e coisas complicadas em nossas vidas é normal. O próprio Cristo falou isso: vocês vão passar.
Ele nos deu certeza, olha, vai acontecer. Vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade. Vão sim, vão passar por doença. Vocês não estão isentos disso. Vocês vão passar. Mas ele nos dá uma esperança. E no final do versículo ele vai falar assim, ó. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, essa é a esperança que deveria nos deixar alegres. Porque mesmo quando nós passarmos por isso, nós só vamos passar. Nós não vamos permanecer nesses problemas, não vamos permanecer nessas aflições, nós só vamos passar por elas, nós só vamos passar por conta do pecado. Mas, pela graça de Jesus, ele disse: eu venci o mundo. Então, durante a semana, nós estudamos sobre dois assuntos que fazem parte de nós, como eu já disse agora há pouco, e eles tentam nos fazer cair, que é o pecado e o auto-engano. Mas, pela misericórdia de Deus, ele enviou seu Filho para nos trazer esperança. E quando nós falamos sobre evangelho, evangelho é a vida de Jesus. É as boas novas que ele veio dos altos céus para trazer para a minha vida e para a sua vida. Chega de morte, chega de dor, chega de ter que fazer sacrifícios, chega. Agora nós fomos chamados para sermos filhos de Deus através de Jesus. E hoje nós vamos analisar três certezas que a vitória de Jesus nos oferece. Em primeiro lugar, a vitória de Jesus, a vitória de Jesus pagou o preço do pecado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5, o versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que ele vai falar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, Jesus nos oferece, pela vitória dele naquela cruz, ele oferece um valor, uma dívida paga, uma dívida que nós mesmos caçamos com a nossa mão, uma dívida que estava estampada em nosso coração, que nós não tínhamos como pagar e nós estávamos pagando com a nossa própria vida. Jesus foi lá e pagou com o seu sacrifício. E nós vemos aqui alguns fatores muito importantes nesse versículo, onde Paulo vai falar que, mas Deus prova o seu próprio amor para o convosco. Então Deus provou o seu amor para as nossas vidas com a morte de Jesus na cruz. Deus provou. Irmãos, Deus precisava provar alguma coisa para nós? Deus não precisava provar nada. Mas Ele provou. Ele quis nos mostrar algo. E ele mostrou esse amor no fato de ter Cristo morrido por nós. E a gente não era merecedor. Porque se a gente for ver, o pecado nos distanciou demais de Deus. Deus ainda olhou para nós. Mesmo nós estando longe, Deus ainda nos enxergou e enviou Jesus Cristo. Mesmo ainda sendo pecadores. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, olha, logo, muito mais agora sendo justificados. Deus não só nos amou, Deus não só enviou o seu Filho, e por amor ele nos enxergou lá, mesmo sendo pecadores, distantes dele, mas ele também nos justificou. Ele fez o seu Filho com justiça pelos nossos pecados. Ele pagou um preço a nosso favor. Preço esse que nós não conseguiríamos pagar, mas Cristo pagou. E o apóstolo Paulo continua dizendo, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Jesus pagou o preço com o seu sangue e nós por isso somos salvos.
não por obras que a gente pratica, não por coisas boas que nós fazemos ou que a gente acha que a gente faz, mas foi por causa do sangue de Jesus inocente derramado naquela cruz em que nós somos feitos salvos. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nós vemos que tem esperança para as nossas vidas e essa esperança está ligada a Jesus, ao Evangelho das Boas Novas para as nossas vidas, porque Ele morreu por nós e Ele nos alcançou. Em segundo lugar, nós vamos ver a vitória de Jesus sobre Satanás, que é o príncipe do pecado. Vamos abrir no livro de Hebreus, você que pode, abra sua Bíblia aí comigo, você que está acompanhando. Livro de Hebreus, nós vamos ver o capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2, nós vamos ver os versículos 14 e 15, onde o autor de Hebreus vai escrever o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, livra, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós vemos também que o pecado nos tornou escravos. Nós analisamos também essa semana sobre essa escravidão que o pecado faz com o homem, torna o homem escravo. E agora nós estamos vendo aqui o autor de Hebreus falando algumas coisas muito importantes. Foi necessário que Cristo se fizesse carne. Foi necessário que Cristo deixasse a sua glória, deixasse o céu e descesse para andar e habitar entre nós como um de nós. Nós cremos que Cristo foi 100% Deus, 100% divino, mas ele também foi 100% homem, porque foi necessário de que um homem, por um homem, viesse a salvação. A Bíblia vai dizer que, como por um homem o pecado entrou no mundo, e a maldição do pecado habitou entre nós, também por intermédio de um homem, de um só homem, nós somos livres do poder desse pecado. E o autor de Hebreus está dizendo isso. Olha só, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele é o próprio Cristo, igualmente participou para que por sua morte destruísse não só o pecado, mas o autor do pecado, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E a morte que o autor de Hebreus está falando é a morte espiritual. Porque quando nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos à morte espiritual. Mas por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário, ele nos libertou. Ele libertou todos os filhos da morte, do poder do diabo. E nós que estávamos sujeitos à escravidão, ele, pela sua graça, nos livrou para que a gente tenha vida. Aleluia por isso. Deus, o nosso Deus, mandou Jesus Cristo para isso. E é essa a vitória de Jesus sobre Satanás. Não só Cristo pagou um preço, mas esse preço também não foi algo que ele simplesmente pagou o seu inimigo e não, tá bom, agora você vive a sua vida, eu vivo a minha. Não, não. Agora Cristo, quando paga esse preço para os nossos pecados, Cristo também é, reina e tem a sua vitória sobre Satanás, que é o príncipe do pecado. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso nós entendemos o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Que nos leva agora também ao terceiro e último lugar que nós vamos
ver hoje aqui sobre em relação ao poder que Jesus tem, a vitória que Jesus tem sobre o pecado. Nós vamos ver aí que nos 2 primeiros dias, domingo e segunda, nós falamos sobre o pecado. E hoje, no primeiro dia sobre a esperança do Evangelho, nós vamos ver a vitória de Jesus sobre o pecado. Amanhã, nós vamos ver a vitória de Jesus sobre o auto-engano, que é referente à terça e quarta, que nós estudamos sobre o auto-engano. E em terceiro lugar, nós vamos ver a vitória de Jesus, que nos reconcilia com o Pai, trazendo perdão dos pecados. Abra comigo, você que está nos acompanhando aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Não, desculpa, não é 1 Coríntios não, tá, irmãos? Desculpa. É Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Onde o apóstolo Paulo vai dizer para estes irmãos colossenses, esses irmãos que se parecem tanto conosco, ou melhor, que nós nos parecemos tanto com eles. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ele nos reconciliou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, eu li essa semana um livro de um autor com o sobrenome Walton, e uma das frases que me chamou a atenção nesse livro foi em que ele disse o seguinte: Cristo morreu na cruz não somente para nos salvar. A salvação não foi somente para salvar, mas a salvação foi para que a gente tivesse relacionamento com o Pai novamente. Então a salvação não é para que a gente fosse morar no céu. A salvação de Jesus não foi somente para nos salvar, simplesmente, mas a salvação de Cristo tem a ver com a reconciliação com o Pai novamente. A ligação nossa com o Pai novamente. E o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aqui para os irmãos colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Esse império que nós estávamos sujeitos, que nós estávamos trabalhando para este império. E recebemos o salário do pecado, que é a morte. É isso que nós estávamos recebendo. Mas Jesus Cristo nos libertou do império dessas trevas. E Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o versículo 15, o versículo 14 vai dizer o seguinte: no qual temos a redenção. Redenção, irmãos, é quando nós já não tínhamos mais condições de fazermos nada, ou de ter mais nada que nos desse salvação, mas alguém veio e teve redenção por nós. Nós éramos essas pessoas, nós não tínhamos mais condições de caminhar para lugar nenhum. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas Cristo nos libertou e nos garantiu e nos deu. Nós temos hoje redenção e também a remissão dos pecados. Cristo teve o poder de nos livrar do poder do pecado. E pela glória de Deus Pai, nós somos livres hoje. Queridos, isso é bênção. Essas são algumas das vitórias de Jesus sobre o pecado que nós vemos hoje. Queridos, que nesse dia você possa agradecer a Jesus e se apegar a essa vitória para não ceder contra o pecado. O pecado tem aí, ó, batido a porta do nosso coração, tem seduzido a nossa carne, porque nós temos aí 3 inimigos. Nós lemos isso na parábola do semeador, onde o semeador saiu para semear, e as suas sementes que estavam na sua aljava, elas começam a cair pelo caminho. E Jesus, quando vai explicar
essa parábola para os seus discípulos e para a multidão que estava perto ali, Jesus, ele expõe três inimigos do homem. Jesus expõe a carne. Jesus expõe o mundo como inimigos do homem. E Jesus põe o diabo. Queridos, a carne nos leva ao pecado. Ela muitas vezes cede ao pecado pelas tentações do pecado, pelos prazeres da carne. E nós devemos vencê-las através da redenção de Jesus, porque nós somos livres desse pecado. Nós somos agora libertos do poder acusador desse pecado contra nossas vidas. Porque o pecado agora não faz parte de nós. Nós não vivemos na prática do pecado, assim como João vai dizer. Mas nós pecamos como um acidente. Porque dentro de nós existe uma semente, a divina semente, que não nos deixa mais viver a prática do pecado. Irmãos, isso é louvor e honra para o nome do Senhor Jesus. Nós não merecíamos isso, mas pela sua graça ele nos alcançou. Feche seus olhos essa manhã, você que pode. Nós vamos agradecer a Deus por isso. Senhor, como nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu, primeiramente, de estarmos aqui reunidos nessa devocional, para aprendermos um pouco mais sobre a Sua palavra, um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor permaneça ao nosso lado durante esse dia, essa quinta-feira, onde nós iniciamos a Tua presença. Pai, que o Teu nome seja engrandecido através de nós e que nós possamos provar todos os dias, ó Pai, sobre essa justificação, sobre essa vitória que o Senhor tem e nos proporcionou sobre o pecado. O Senhor pagou um alto preço em nosso favor, porque nós tínhamos uma dívida com o pecado e foi o Senhor quem pagou essa dívida na cruz do Calvário através do teu sangue. Nós somos gratos também, Senhor, porque pela sua vitória, a vitória de Jesus, nós temos agora a liberdade contra o poder do maligno sobre nossas vidas, que é o príncipe do pecado. E nós também temos vitória em Jesus na reconciliação com o Pai, que nos trouxe perdão e remissão dos nossos pecados. Oh, Jesus, muito obrigado. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Mas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e nós cremos no Senhor Jesus, nós não vamos perecer, mas nós temos vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti. Fique conosco, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã e já te agradecemos. No nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que bênção é estar com vocês. Eu agradeço a participação de todos vocês nessa manhã e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado através de nossas vidas. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. E eu espero você aqui amanhã, nesse mesmo horário, para a nossa devocional diária. Queridos, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Graça e paz a todos.